Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. Graças a Deus, estamos aqui em mais uma oportunidade, mais uma ocasião maravilhosa e oportuna que Deus nos concede, de estarmos aqui conversando em mais um Renova Cast. Já percorremos aí um número considerável de conversas, de entrevistas, que com certeza Deus tem falado profundamente ao seu coração. E nesse também, da mesma forma, não será diferente. Deus irá falar a sua vida e que você possa estar aberto para ouvir Deus falar, porque Ele vai falar aos nossos corações. E eu te convido desde já a se inscrever no canal. Logo aí abaixo tem a palavra inscrever. Você clica nessa palavra, inscrever. Logo para você clicar na palavra inscrever, vai aparecer um sino. Aí você clica no sininho, no sino. Logo após clicar no sino, vai aparecer a palavra, algumas palavras, acho que 3 ao todo. A primeira que aparece é todas. Você clica nessa palavra todas. Mas para quê? Qual o motivo? Ao você fazer toda essa sequência, clicar na palavra todas, você se inscreve, clica no sininho, clica na palavra todas. Todas as vezes que sair um novo vídeo no canal, uma live, um novo podcast, uma nova postagem, você vai ser avisado primeiramente. Olha, vai chegar para você aí um aviso, olha, saiu um novo vídeo no canal. Então, te convido também a adentrar os nossos vídeos e apertar esse sinalzinho de legal, de ok, que chama de curtir, like, e comentar, pedir oração, dar a sua sugestão, o que você pensa acerca dos assuntos tratados aqui, tanto no podcast Renova Cast, bem como nos demais vídeos que se encontram aí no canal. Então fique à vontade, peça oração, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas com a propagação do Evangelho, do conhecimento da Palavra de Deus, porque quando a Palavra de Deus ela é propagada, ela traz libertação às vidas, porque Cristo é esta pessoa que revolucionou a minha vida, com certeza deve ter revolucionado a sua também, que já conheceu Jesus. E essa revolução, transformação, Ele quer fazer também na vida de diversas pessoas. Então cabe a mim e a você sermos esses instrumentos de Deus para a propagação da palavra do Senhor. E você pode fazer isso como? Você curte nossos vídeos, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, chame outras pessoas para se inscrever. Então, Deus te abençoe e você é uma bênção, viu? Graças a Deus. Marcos Leite aqui com você. Marcos Leite. Estaremos conversando mais uma vez com mais um convidado, não. O convidado que está sempre conosco aqui, né? Eita, tá com cadeira cativa aqui, o convidado aqui de hoje, né? Tem cadeira aqui cativa. Graças a Deus. Deus te abençoe. Olha, antes da gente entrar no assunto de hoje, o assunto é uma bênção, né? O que você acha do assunto aí? Você já deve estar vendo aí a descrição embaixo. E vamos tratar aqui do assunto deste momento. Antes, vamos aqui apresentar os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos, que é o primeiro, Radiografia para o Líder, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Olha, todos nós somos líderes. Sim, aonde você estiver, você exerce um papel de liderança. Nos mais diversos papéis do crivo social, seja na figura de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de sobrinho, de tio, de profissional em alguma área da sociedade, profissional liberal, líder religioso, líder de alguma associação. Você é uma liderança. Agora é o seguinte, como que está sendo o reflexo da sua liderança sobre as pessoas que você tem liderado? Porque todos nós, queira ou não, existe um grupo de pessoas que se espelham em cada um de nós. Você pode não conhecer, elas podem não se revelar a você, mas elas gostam de você, elas te acompanham, elas de certa forma têm você como espelho, você nem, talvez não sabe. Então por isso a importância de nós sabermos como nós temos desenvolvido a nossa vida aqui na Terra. Isso começa a partir de uma radiografia, analisarmos a cada um de nós. O que é radiografia? É uma chapa. A pessoa, o profissional da área de saúde, quando ele não consegue detectar determinado problema, ele pede ali uma radiografia para a pessoa ali fazer ali esse exame e ali trazer para ele fazer um diagnóstico, um prognóstico ali mais acertado dentro do que está ali diante dele.
Da mesma forma, a radiografia aqui sugerida não é a radiografia do corpo, mas da alma. Qual o instrumento utilizado? A gente trata no livro. Então, adquira nosso livro aí, Radiografia para o Líder, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. O segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Você observa que diversos produtos, vamos entrar aqui na área comercial, para determinados produtos chegarem na sua cidade, existe a figura do representante comercial. Ele vai ali, de certa forma, difundir aquela marca que ele carrega consigo. Talvez o produto não é conhecido, mas através da habilidade, da ousadia, da coragem, da determinação e do dinamismo do representante comercial, uma marca que muitas vezes não era conhecida, e não é, chega no mercado, acaba dominando o mercado e, de certa forma, os consumidores adquirindo aquela marca por causa do representante que difundiu aquela marca. Então, da mesma forma, nós somos representantes aqui na Terra. Mas de quem nós somos representantes? Qual marca? Quem nós estamos aí difundindo, seja na sua família, no seu ambiente familiar, seja no seu local de trabalho, seja no seu ambiente estudantil, na sua escola, universidade. Quem você tem difundido? Quem você tem propagado? Quem tem tido mais proeminência na sua vida, nas suas palavras, na sua forma? As pessoas vão para você e veem você como representante de quê ou de quem? Reflita sobre isso. A gente trata acerca desses assuntos. E se você não sabe a quem representar, ou não sabe quem está representando de forma adequada, é o que diz aqui o subtítulo: uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações dessa jornada, da jornada. Que bússola é essa? A gente trata no livro aqui também. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, observe bem. Perdi aqui. Líder, quem é você? Para você saber quem você é, você tem que olhar para dentro de você. Para observar a sua fisionomia, você olha para o espelho. O espelho é um instrumento importante nessa questão. Mas, e dentro de nós, como é que eu consigo me contemplar, me ver interiormente, no meu interior? Trata esse assunto, porque é importante você saber quem você é. Porque enquanto você não sabe quem você é, você acaba sendo marionete na mão dos outros, fazendo coisas que não deveria fazer, tomando caminhos errados, procedimentos errados e trazendo consequências erradas na sua vida. Às vezes, a maioria das situações que ocorrem do nosso lado externo se iniciam dentro de nós porque nós não sabemos quem nós somos, né? Tem uma frase até de um escritor, eu não sei se é Mark Twain, eu não lembro, né? Você pesquisa aí na internet, você vai achar essa frase. Diz o seguinte, olha: os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia do nosso nascimento e o dia que nós descobrimos o porquê do nascimento. Interessante nessa frase. Bem propícia em relação ao tema de hoje, né? Então, adquira o nosso livro se você quiser. Se você quiser adquirir o nosso livro, você coloque aí embaixo, quero comprar. A gente vai estar entrando em contato com você. Com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Aí os livros são baseados na Bíblia Sagrada, fundamentos, argumentações baseadas dentro dos versículos bíblicos, bem como dos princípios da palavra de Deus. Pois bem, estaremos aqui falando a respeito do Natal. Feliz Natal ou Feliz Natal? Qual dos dois? Você está vendo aí embaixo aí que tem aí uma exclamação, ponto de exclamação e um ponto de interrogação. Ao final do vídeo, você vai utilizar a exclamação ou a interrogação? Então veja aí, é Feliz Natal ou é Feliz Natal? Você vai exclamar ou você vai indagar? Nós vamos tratar desse assunto aqui e você tira suas conclusões ao final. Estamos aqui com o nosso convidado mais uma vez, que nos dará a honra da sua presença, convidado ilustre, né? Especial, está conosco aqui, sempre nos dá aqui a graça de colaborar conosco aqui com a sua vasta sabedoria e experiência, e hoje não vai ser diferente também, né? Pode ser que a gente concorde em alguns pontos aqui, pode ser que tenha aí, quem sabe vai ser o primeiro podcast, né? Que de certa forma vai ter alguma situação que não vai casar muito bem, né? Mas vamos ver aqui então, né? Convido o pastor Antônio Carlos Pereira Leite, seja bem-vindo, pastor. Então eu queria desde já que ceder a palavra para o pastor fazer as suas considerações iniciais e
Iniciar com oração. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo ao nosso RenovaCast. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Nessa oportunidade, estamos aqui para tratar do assunto do Natal. E vamos pedir orientação do Espírito Santo, que é o nosso professor, o nosso mestre, e é quem nos inspira para falar a respeito do Filho de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu santo Filho, pedimos o teu Santo Espírito, que venha inspirar, Pai, cada um de nós, neste momento, Pai, para que o homem não fale de si mesmo, mas que o teu Santo Espírito possa nos inspirar para poder, Pai, testemunhar do Filho, que é para a glória e honra do teu nome. Abençoa o canal, abençoa os ouvintes, todos nós, Pai. Nesse dia de hoje, oramos a Ti e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus por mais essa oportunidade que estamos aqui a falar, a conversarmos e, de certa forma, dialogarmos a respeito do que Deus tem para falar às nossas vidas. Olha, aqui ninguém quer te impor nada. Vamos estar conversando aqui, você é livre para, de certa forma, abstrair as informações e continuar da forma que você está, ou então mudar. A escolha é sua, né? Ninguém é obrigado a seguir nada. Nem Cristo impõe. Quem somos nós para impor algo a você? Se de certa forma você já tem uma certa informação e uma certa tradição e costume de fazer, você agora começa a se perguntar se isso você vai continuar, se você vai intensificar isso, se você vai continuar passando isso para frente ou não. Tem uma frase, Albert Einstein, que diz o seguinte: quando a mente se abre para uma nova ideia, ela jamais voltará ao seu estado original. Quando o cérebro, a mente se abre para uma nova ideia, ela jamais voltará ao tamanho original. Então, o que é uma nova ideia? Uma nova informação, novo conhecimento. E isso, de certa forma, vai dilatar a tua mente, te fazer questionar, indagar, se perguntar. Você não é a mesma pessoa. Então, da mesma forma, se você não quer mudar a sua forma de pensar, então, você, quem sabe, já deve estar prevendo que vai ser relatado aqui, então você não acesse então o vídeo. Mas se você quer obter conhecimento, o conhecimento ele é importante, ele é de fundamental significância para a vida, você é nosso convidado para que observar e absorver o que vai ser tratado aqui. Torna a falar. Não queremos impor nada a ninguém. Você é livre. O próprio Cristo, o próprio Deus dá livre arbítrio para o homem. Não impõe nada. Quem somos nós para impor? Já nos diz o escritor lá em Deuteronômio 30, versículo 19, o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então você tem o poder da escolha, né? Você tem o poder da decisão. Vai ser colocado aqui algumas pautas, algumas informações, cabe a você seguir ou não. E mudar, querendo ou não. Tem uma frase de Érico Veríssimo que diz o seguinte: olha, quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas constroem barreiras, outras constroem moinhos de vento. Ou seja, ao construir moinho de vento, a pessoa acaba gerando o quê? Energia, que é energia eólica. Então, pessoas, quando estão diante de uma certa informação, elas, observando aquela informação, fazendo um choque de realidade com as informações que elas já possuem, elas fazem ali análise e, observando de forma mais fática, mais concreta, e não só no mundo do abstrato das ideias, ela acaba mudando. E é o que diz aqui Érico Veríssimo: quando os ventos da mudança sopram, no caso aqui, vai soprar um conhecimento aqui. Você vai levantar uma parede, uma barreira, um muro, ou vai construir um moinho de vento? Ou seja, vai absorver a informação, gerar energia, ou seja, dentro de você, jogar para frente e mudar a tua forma hoje de proceder. Então, observe bem, analise o que vai ser discutido, analisado aqui. Pois bem, quando se fala de Natal, nós temos que partir para a origem. Tudo tem a sua origem. Aí a pessoa vê assim, olha, veio determinada situação, mas não veio da onde se originou.
A origem é importante. E ao falar de origem, pastor Antônio Carlos, me faz lembrar daquela situação, o senhor recorda lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo estava ali ministrando a palavra de Deus, aí uma jovem adivinhadora, como foi que aconteceu isso lá? O senhor recorda? Eles estavam pregando o evangelho, né? Sim. E Paulo e Silas. Sim, Paulo e Silas, né? E a multidão que acompanhava ali, os discípulos de Jesus. Sim, E pastor. de repente uma jovem Certo. estava também no meio da multidão e ela proclamava dizendo: esses homens que anunciam o evangelho, esses são os homens verdadeiros servos do Deus vivo. Né? Era mentira o que ela estava falando? Ela estava falando a verdade. Agora, Era algo bom, não era? era algo bom. Era bom ou não era? Era bom. Não estava falando que eles eram servos do Deus Altíssimo? Eles estavam pregando o caminho da verdade, né? Mas Então era bom. era bom, mas a fonte que estava informando é que era uma fonte errada, né? A origem, a fonte origem, é a errada. Mas quer dizer que onde? a informação era boa, A informação era boa, era significativa, verdadeira. verdadeira, mas a origem... A origem era maligna. Isso até, de certa forma, poderia beneficiar eles, né? Ela estava falando isso para se promover. Mas também eles estavam ali pregando o evangelho e, de certa forma, eram desconhecidos. E aquela mulher já era conhecida na cidade. Era uma Então- adivinhona, né? Ela adivinhava. Certo? Então, se ela estava falando isso, de certa forma, era bom para ela, porque ia abrir as portas para eles. Era algo bom, aparente, né? Aparentemente, né? Mas ela queria se promover ela mesma, né? E sem falar que a origem... Era maligna a origem, que era um espírito maligno, Certo. né? Porque Satanás conhece quem é Deus, conhece quem é Jesus, né? Porque uma vez ele falou, né? Lá quando certas pessoas foram expulsar um demônio, e eles disseram: nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo. E vocês, quem são? Então Satanás, ele conhece. Que foram os 7 filhos de Cefas, né? Então Satanás conhece, né? Quem é Jesus. Então eles estavam ali, aquela jovem, né? Dava muito lucro para os seus senhores. E ela estava ali tirando também proveito dos apóstolos, né? Dizendo que eles eram os homens de Deus, que pregavam o caminho da salvação. Paulo observando vários dias, e Deus deu o espírito de discernimento a Paulo, e na hora Paulo discerniu que a fonte que estava vindo aquele elogio era maligna, e ele expulsou o demônio e a mulher ficou livre, né? Que aparentemente seria algo bom, mas a fonte, a origem era errada, né? Então a gente vai ver isso aqui no decorrer do podcast. O Natal parece ser algo bom, né? As famílias se reúnem, troca de presente, mas a origem nasceu aonde? De onde se originou isso aí? Vamos tratar acerca disso aqui. E a gente observa aí, pastor, dentro dessa passagem bíblica de Paulo, aí em Atos dos Apóstolos 16, versículo 16 ao versículo 18, que o que é mais importante aí é a verdade, né? Paulo disse: não, isso aqui é uma origem demoníaca e mentirosa. Porque quem é o pai da mentira, pastor? É o diabo. É o diabo. Está lá em João 8, verso 44, a parte B. Então, a verdade é importante, né, pastor? Ou não? A verdade é algo importante? A verdade é: conhecereis a verdade, João disse 8,32. Certo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No percurso do seu ministério, pastor, houve momentos, de certa forma, que houve aquele confronto entre a mentira e a verdade. O senhor, mesmo diante de certas situações cruciais, preferiu andar pela verdade, seguir a verdade. É certo que o outro lado é tentador, né? Mas a verdade, né? Liberta. A verdade liberta, né? Então, a gente observa isso aí, que a verdade é importante e deve se estabelecer nas mais diversas áreas da nossa vida. E a verdade, ela se resplandece diante de nós quando nós temos o conhecimento. O pastor citou aí, João, quanto, pastor? 8,32. Diz o que lá o versículo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quando é que a verdade vai libertar? Quando você conhece a verdade. Conhecer. Então, a questão do conhecimento é importante, né, pastor? Conhecimento é importante e me faz lembrar, quando falo em relação a conhecimento,
lá de uma certa situação de um rapaz que estavam levando a arca, está lá em 1 Crônicas, né? E a arca ia cair. Como é que foi essa história lá, pastor? Davi, né, já tinha mais de 20 anos que a arca estava lá em Siloé, né? E Saul nunca tinha transportado a arca, né? Lá para a cidade. Aí quando Davi assumiu o trono, aí Davi, ele desejou trazer a arca da aliança para a cidade, né, de Davi. Mas Davi estava tão empolgado que ele não procurou saber o conhecimento como transportar a arca. Aí quando a pessoa não tem conhecimento, ele se perde. Quer dizer, se a pessoa não tem conhecimento, faz o quê, pastor? Se perde. Então conhecimento é importante, né? Porque liberta. O conhecimento liberta. Aí Davi não procurou saber como era que transportava a arca. Sim. Porque estava escrito como era que era para transportar a arca. E como é que era para transportar, pastor? Era para transportar nas costas dos levitas, né? Ele tinha ali do lado da arca, tinha os varal, colocava 2 varão ali, as varas de um lado e do outro, e 4 homens carregavam aquela arca, que era tipo um caixote. Tá lá em 2 Samuel 6, versículo 13, né? Que colocava nos ombros, né? E aí Davi achou que poderia fazer um carro muito bonito, né? Uma carruagem muito A intenção bonita. era boa, Era né? boa, mas era errada Porque o modo de transportar, né? Ele não tinha, quer dizer, ele tinha uma intenção boa. Tinha né? intenção, Ele era o rei da época, então ele ofereceu a melhor carruagem. Fez uma carruagem muito bonita e botou nos bois, né? Para carregar. Aí o pessoal diz assim, diz que acho que é um ditado que fala que de intenção pura, como é que é? De intenção pura, o inferno tá cheio, né? O pessoal não fala um negócio desse assim. De intenção pura, quer dizer, não basta a intenção, tem que ter essa intenção que tá tendo correlação com o que é verdadeiro, palavra, né? com o conhecimento. Então aqui, no certo, ele tinha essa intenção de um carro bom, agradável, mas não tinha o conhecimento, né, pastor? Ele não procurou saber como transportar a arca, né? Certo. Então ele achou que estava fazendo o melhor para Deus, era a intenção do coração dele. Certo. E aí trouxeram a arca lá numa carruagem muito bonita, os bois puxando, né? A festa começou. E aí Deus botou logo colocou diante deles aí um obstáculo, né? Certo. O carro de boi bateu numa pedra e balançou, e a arca balançou, e o Uzá, que ia em cima da carruagem ali, né? E ele foi e levou a mão para sustentar a arca e foi fulminado na hora, né? Aí Davi ficou agora sem saber como transportar a arca, né? Ficou com medo, porque Uzá foi fulminado na hora. E aí eles pegaram e deixaram a arca na casa de Obed-Edom. Então a gente vê essa passagem lá em 1 Crônicas, capítulo... Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Então, 1 Crônicas, capítulo 13, né? Versículo 9, versículo 10, Uzá foi lá pegar a arca e acabou fundado, porque é a falta do conhecimento. 2 Samuel 6, 13, se não me engano, vai dizer que devia ser transportado nos ombros, conforme o pastor bem colocou aqui. Então, a importância do conhecimento, né, pastor? Você vê lá em Osé também, né? Lá em Osé 6:3, né? 6:3. Lá a palavra de Deus lá, ela diz lá, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Isso aí é Osés 4:6, né? 4:6, né? Osés 4:6. Osés 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, né? Agora a gente observa aí que deve ter tido algum problema na hora de escrever isso aí. Porque conhecimento eles tinham muito. Porque o menino com 12 anos já lia o Torá, né? Mas eu acho Agora eu acredito que faltou foi entendimento. De certa forma, como se fosse essa diferença que eu falo até, acho que é no segundo livro, que tem questão da informação, do conhecimento e da sabedoria. Eles eram carregados de informação. Acho que o escritor quis dizer
que esse conhecimento seria a informação. Entendimento. Não, no caso o senhor está colocando aí o entendimento, né? Que conhecimento eles tinham da palavra. A distinção que eu faço no livro aqui, no caso aqui para o senhor é o entendimento, eu digo aqui no livro que é conhecimento. E o conhecimento que ele diz aqui, que o senhor disse que eles tinham, eu digo que é informação no livro, né? Então eles eram cheios, na minha concepção, de informação, que no seu entendimento é o conhecimento. Mas não tinha entendimento. Eles não tinham entendimento. Que eu coloco no livro aqui que é o conhecimento. É essa questão de nomenclatura, né? Então, de certa forma, acabaram de certa forma se perdendo. Então, o conhecimento é importante. Osés diz lá em Osés 6, versículo 3, né? Que a parte A, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Porque como a alva, sua vida é certa, ele descerá sobre nós, como a chuva seródia que rega a terra. Então, o conhecimento é importante. Agora, o seguinte, quando temos conhecimento, a verdade se resplandece e nos liberta de diversas situações. Agora, quando a gente entra nesse mundo, a gente é carregado com uma vasta fonte de informações e conhecimentos. Porque para você entender, compreender aqui, é como se fosse um computador. Um computador, então um celular. Você adquire o celular da loja, o computador, ele vem já com alguns aplicativos, né? Algumas informações. Você adquire o computador e vem com alguns programas. Mas no percurso da sua utilização, você vai anexando outros programas no computador ou outros aplicativos no celular. Quer dizer, você deixou de ter aquelas fontes originárias para ter agora as que você adaptou. Então, quando você adentra neste mundo, você obtém diversos conhecimentos, informações, tradições de seus pais, que vão sendo repassados, e a pessoa acaba seguindo esse tradicionalismo, né, pastor? De informações, e você acaba absorvendo aquilo como verdade. E muitas pessoas não questionam. É importante questionar, né, pastor? Tem muita tradição aí. O pastor, por exemplo, já está numa certa idade. Tem muita tradição que o senhor, quando nasceu, recebeu de seus pais, mas hoje já tem um esclarecimento, né? Isso foi o quê? Graças ao quê? O conhecimento, né, pastor? Porque o povo diz que a mentira dita muitas vezes torna verdade, né? Tem isso também, esse provérbio, né? Esse provérbio, quer dizer, a mentira dita muitas vezes, né? Se torna verdade. Quer dizer, algo vai sendo implantado, por exemplo, deu o exemplo aqui do celular, você implanta um aplicativo, no computador você implanta o programa, e vai rodando ali, que foi inserido. Aí para você desvincular daquilo ali, você tem que ir no programador, tirar todas aquelas cargas de informações e partir para novas informações. Aqui vai ser instalado um drive na sua cabeça hoje, um software, um programa, para você agora entender se vai continuar com esse programa anterior que você tinha, essas informações anteriores, então você vai entrar no choque e mudar, fazer aí uma reprogramação e andar agora dentro dos princípios e que nós vamos colocar aqui, que acreditamos ser verdade que a palavra de Deus coloca. Porque isso é importante, porque se não tivermos cuidado, a gente vai passando certas informações para frente como verdade. E Salomão já nos diz lá em Provérbios 22, versículo 6, que ensina a criança, como é, pastor? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Então isso é importante, né, pastor? Porque ali me faz lembrar daquela história, quando você ensina, porque tanto você ensinar a mentira, como ensinar a verdade, as gerações vão repassando, né? Vai repassando, então você tem que saber qual é a informação, como eu falei anteriormente, a programação que tem na sua mente, você tem que ver se é verdade. Esses costumes, tradições, porque existem diversas tradições que são humanas. Paulo diz lá em Colossenses 2, versículo 8, o seguinte, olha, portanto que ninguém vos venha prender em seus costumes e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, quando é ensinado, isso vai sendo passado, vira tradição, vira algo cultural, e as gerações vão se perpetuando sem se questionar se é verdade ou não. Né? Para você ver a importância dos ensinamentos, que eles vão se repassando, me fala lembrar daquela história, pastor, lá daquele pessoal lá que é Jeremias 35, lá dos Recabitas. Isso, diga lá, pastor, vamos fazer essa história aí, Recabitas. Deus queria dar uma lição em Israel, aí ele fala com Jeremias, né? Ele diz, olha, convida os filhos de Recabe, né? Os Recabitas, e leva eles no templo. E manda eles beber, o Senhor mandou vocês beber vinho. E Jeremias convida lá os líderes, né, os chefes,
de família, e quando chega lá no aposento, ele enche as taças de vinho e diz: olha, o Senhor mandou vocês beber vinho. E ele disse: nós não podemos beber vinho, porque Recabita, nosso pai, né? Recabe, né? Recabe, nosso pai, ele nos ensinou que nós não deveríamos tomar vinho nem morar em casa, e sim em cabanas, né? E já tinha 200 anos que eles estavam conservando essa palavra e obedecendo, né? E Deus diz, está vendo aí, Jeremias? E eu falo com o meu povo e eles não me obedecem, mas os recabitas obedeceram o que Recabe lhe instruiu. Então nunca vai faltar no meio dos recabitas, né, esse povo. A gente observa a importância do ensinamento que vai se passando, né? E outra questão é existe aqueles que repassam os ensinamentos e existe aqueles que esquecem de repassar e acaba caindo no esquecimento. E a maioria das pessoas acabam esquecendo das coisas de Deus, é interessante. Outras coisas eles acabam lembrando, vão repassando, até sendo mentira, e o que é de Deus vai esquecendo, porque senão, quem esquece não tem jeito, não vai lembrar, pastor, lá de Israel, Deus levantou José, para ser o governador ali do Egito, e José foi um nome assim que os egípcios reverenciavam, tanto que quando Jacó morreu, né, o faraó decretou luto, né, no Egito em honra a Jacó por causa de José. A importância de José, né? Foi 70 dias o luto, né? Foi 70, 40... 70 dias. Então, observa a importância. Só que depois, a Bíblia vai dizer lá em Êxodos, capítulo 1, a partir do versículo 8, também Atos repete isso, Atos 17, versos 17 e 18, Atos 7, versículo 17 e versículo 18. E Êxodo 1, verso 8, que entrou um faraó no Egito, pastor. E qual é a frase que o escritor utiliza lá? Que não conhecia José, né? Olha aí. Esse faraó que assumiu, né? Não conhecia, por quê? Porque caiu no esquecimento. Quer dizer, começou a escravizar o povo. As gerações não foram passando para frente essa informação. Quer dizer, olha como é que o escritor coloca lá, que esse faraó que assumiu, que escravizou o povo, ele olhou assim e ficou com medo, né? Tá se multiplicando muito, né? Esse povo se multiplicando. Os hebreus. Sim. E decretou até que era para matar todas as crianças que nascessem, né? Macho, né? Certo. Porque eles estavam com medo deles tomarem o Egito, né? Mas os hebreus. Por quê? Porque ele não conhecia quem era José. Que José salvou o mundo na época, né? José salvou o mundo, o Egito. Um homem que ficou marcado na história egípcia. Caiu no esquecimento. Porque é muita coisa, as gerações vão se perdendo, principalmente dentro da palavra de Deus, e vai adaptando outros costumes, tradições, preceitos humanos, paganismo, e vai esquecendo do principal, do primordial. Nós vamos tratar aqui, nós vamos chegar lá, espere que nós estamos chegando. Então, vai cair no esquecimento. Aí a pessoa, mas não esquece. Me fala lembrar, pastor, daquela história lá, só para a gente respaldar aqui que nós estamos falando. A pessoa, não tem esquecimento? Tem. Não tem aquele caso lá de Esther, que o rei foi dormir, aí acordou, né? Aí mandou fazer o quê? Ler para ele para dormir? Como é que foi, pastor, lá? Não, o rei Assuero, né? Isso, né? Está lá em Esther, acho que é capítulo 6. Foi Deus que tirou o sono dele. Certo. Deus tirou o sono para poder realmente salvar o povo dele. Certo. Através de Mardoqueu, né? Certo. E o rei ficou sem dormir ali, aí mandou buscar os livros de crônicas. Aí o pessoal levaram, os eunucos levaram para ele começou a ler. E aonde ele abriu lá, estava escrito lá que um homem tinha salvado o rei, né? Dos seus inimigos, né? E aí ele pergunta o que fizeram com esse homem, o que deram, que homenagearam, privilegiaram ele. Não fizeram nada, né? E aí o rei mandou honrar, né? Depois chamou lá quem estava entrando no palácio, o Ramã estava entrando lá no palácio. Não, aí chamou lá para proceder. Como o rei deve proceder aquele homem que Deus, ao que o rei quer honrar, né? Mas o que eu quero frisar aqui é a questão do esquecimento. O rei havia sido salvo por mais do que eu, não tinha feito nenhuma
honraria para Mardoqueu, e aí ele mandou trazer o livro das crônicas, e uma das crônicas que o cara leu naquele momento lá, o seu emissário, o seu conselheiro, caiu nessa história de Mardoqueu. Quer dizer, lembrando, quer dizer, esquece. Cai no esquecimento. Porque vão se passando a geração, não vai se passando a verdade, e no povo de Deus é a mesma coisa, né, pastor? Me faz lembrar daquela lá de 2 Reis, a respeito de Josias, né? Ilquias e a profetia acharam o que lá, pastor? Estava perdido dentro do templo. Livro, né? Sim. O livro estava perdido, eles tinham abandonado dentro da casa de Deus, estava perdido o livro. Né? Olha aí. E quando eles foram fazer uma reforma... Foi uma reforma, né? Na reforma que Josias tinha mandado, que era para ele fazer uma reforma, né? 2 Reis 22. Pois é, e eles começaram a reformar o templo, e aí teve um dos carpinteiros, acharam lá o livro da lei, estava perdido. Por quê? Porque eles não deram mais importância. Então só perde quando você não dá importância, você não valoriza, né? Então aquela geração não valorizou e o livro ficou jogado lá. Quando eles acharam o livro, entregaram para o sacerdote viu e levou para o rei. Quando o rei mandou ler, que ele leu ali, estamos perdidos, todo mundo agora. E ele fala lá no versículo 11 que ele rasga as vestes. Rasgou ali as vestes lá, porque... Quando foi colocar diante dele a informação, o conhecimento da palavra, mas nós estamos perdidos. Está todo mundo agora perdido aqui, então nós temos que começar do zero, né? Olha aí, rapaz. Então, falta de informação, o povo se perde. Se perde, que o pastor citou lá, Oséias 4:6, né? O povo está sendo, como é que é, pastor? O povo está sendo destruído, né? Ele faltou o entendimento. Né? Então o povo estava sofrendo naquela época de Josias porque não conhecia, havia introduzido neles esqueceram, né? Esqueceram de Deus. Livro da lei. Livro da lei. Dentro do templo, não valorizaram, deixaram de lado lá. Aí acharam que o livro estava perdido lá no meio dos outros livros, muita coisa, né? Então, você observa aí que vai se colocando tantas tradições, tantas situações. Sim, pastor. E vai se incorporando, a pessoa vai esquecendo a verdade, o conhecimento. E da mesma forma, acontece nos nossos dias atuais. O conhecimento, a verdade que a palavra expõe, nós temos que observar isso aí. E quando fala de conhecimento, pastor, as gerações foram passando, e tantas informações, tradições sendo incorporadas, aí aparece Jesus na história. Jesus aparece na história e quebra todas as tradições, toda a forma de pensar da época. Jesus veio e revolucionou, né? Foi um choque de realidade. As coisas eram muito voltadas para o que se apalpava, se via. Aí Jesus veio trazer um novo ensinamento. Não é o que você vê pelos olhos carnais, é pela fé, né? E aí a gente observa vários paradigmas sendo quebrados. Então houve aí o quê? 2 tempos, né? Antes e depois. Olha, a história foi marcada antes e depois de Cristo, né? Depois de Cristo, né? A gente observa aí, pastor, que quando Jesus veio, ele, por exemplo, os mestres naquela época eram considerados pessoas que, sabe, intocáveis, né? Jesus era considerado mestre, né? Tanto que a Bíblia diz lá em João 13, versículo 13, né? Que ele era um mestre. Mas era um mestre acessível, quer dizer, naquela época dá-se a entender que os mestres não eram acessíveis. Mas Jesus foi lá e quebrou, rompeu com esse tipo de ensinamento. Também aquela outra passagem bíblica, pastor, que Jesus foi convidado para uma certa residência e ali, adentrando lá, se alimentando, entrou uma mulher. Fui fazer o que lá, pastor? A mulher lá correu nos pés dele. Ali é Simão, né? Sim. Ali era um publicano, né? Aí ele convidou Jesus e seus discípulos para uma ceia, né? Certo. E quando eles estão ali na mesa reunidos, a Bíblia diz que entrou uma mulher pecadora. E ela entrou por trás e ela se jogou nos pés de Jesus. E ela começou ali a chorar. E as lágrimas lavavam ali os pés do Senhor. E ela enxugava com seus cabelos. E depois ela pega lá um perfume caríssimo e quebra, né? Tá lá em Lucas 7, versículo 39 a 47, e aí eles começam a ligar, rapaz, se esse não fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Quem é essa pecadora, né? Mas ele veio romper e quebrar com todos os paradigmas, tradições da época. Protocolo, né? Quebrou tudo o protocolo.
nos abrir do entendimento a questionar e observar a verdade, não o que é imposto. E é o que nós vamos tratar agora aqui. Vamos tratar assunto da verdade, da palavra, do conhecimento, e agora a gente entra no Natal. No Natal. No Natal, pastor, a palavra maldita. O que é Natal? Natal é uma benção. Natal o quê? Significa o quê, Natal? O Natal, ele é comemorado em quase todo o mundo. Natal é nascimento. É nascimento. Agora eu quero ler bem aqui em Gálatas para nós começar. Certo. Olha o que diz em Gálatas 4:4. Sim. Mas, vindo a plenitude dos tempos, aí, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muito bem. Então, o que é que nós vimos aqui? Por que que nós comemoramos, festejamos o Natal? Porque o Natal, ele é comemorado somente por Filho de Deus. Porque as pessoas comemoram aniversário. Não comemora Natal, comemora aniversário. Então, a única pessoa que entrou nesse mundo, né, o Filho de Deus, é que se comemora o Natal. É direcionado só para ele. Ninguém nunca viu um ser humano comemorando Natal no dia do seu nascimento. É aniversário. Olha como o negócio aqui, ele realmente é diferente, né? É diferente. O Natal de Cristo é quando ele nasce no nosso coração. É um Natal. É direcionado somente para ele. Então, no dia que Cristo nasce no teu coração, é o teu Natal. Porque você está agora muito alegre. Você está muito feliz. Porque você foi remido. Aqui diz que... olha o que diz Gálatas aqui, ó. Mas vi na plenitude dos tempos. Deus abriu um tempo. Deus abriu um tempo. É por isso que Jesus, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 12 em diante, diz que depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo, o tempo está cumprido. Aí, ó, o que Jesus está dizendo? Mesmo que foi lá, no tempo da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então aqui Jesus começou a pregar e começou a dizer, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei e crê no Evangelho. Então o que eu entendo? O Natal não é para se comemorar banquete. Aquelas festas que as pessoas fazem, gastam um absurdo, compra de presente. E o principal, que é para ser homenageado, é esquecido. Usa o nome dele, somente o nome dele, né? Para poder vender muitas coisas, o comércio é muito grande, as bebedeiras, as comidas é muito grande. E o menino que nasceu, né? Que nem diz lá em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então esse é realmente o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não é uma festa para se banquetear, se dar presente, fazer festa, comemoração, dando um presente um para o outro. Não. Aqui é para poder reconhecer que Deus teve grande misericórdia com o ser humano que vivia em treva, vivia debaixo da lei, e a Bíblia diz que Jesus, ele nascido de mulher, né? Nascido de mulher, na plenitude da lei, ele veio para revogar
para que ele pudesse cumprir toda a lei e libertar o homem da lei do pecado. Então, quem não vai se alegrar nesse dia? Quem vai esquecer o dia que Jesus nasceu no seu coração? Ninguém vai esquecer. Então, é a nossa comemoração, é esse Natal. Então, o que eu entendi do pastor aí, não sei se eu compreendi, se eu tiver entendido errado, o pastor me corta aqui. Mas no meu entendimento é o seguinte, né? O pastor quis colocar aí em alguns pontos, né? Que nós devemos desejar Feliz Natal, no sentido de feliz nascimento. Você nascer em Deus. É isso? Nascer em Deus. O novo nascimento, seria isso? É, o nascimento. Porque né? Natal, a palavra Natal significa nascimento. Certo? Nascimento. É tanto que as mulheres fazem um pré-natal, ou seja, fazem todo um acompanhamento Antes do menino nascer. antes do menino nascer. Então, Natal é nascimento. Ponto é esse. Segundo, o que eu quero, pelo menos eu, não sei se foi o que o pastor quis dizer, mas eu desejo para você é um Feliz Natal, ou seja, um feliz nascimento em Deus, você nascer de novo. Ser uma nova criatura em Deus. Quando você nasce em Deus, você agora tem novos pensamentos, quer dizer, você quebra e rompe com todos os tradicionalismos, paradigmas que você absorveu até aquele momento e você agora nasceu em Cristo. Quando você nasce em Cristo, você tem uma nova visão, uma nova forma de andar, uma nova forma de agir. Está lá em 2 Coríntios 5, verso 17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nascer de novo em Deus, receber Cristo na sua vida, renunciar o seu eu, o seu ego, os pecados, e viver para Deus. É uma nova vida, é um novo nascimento. E até Nicodemos indagou e questionou Jesus, lá em João capítulo 3. Como pode um homem já sendo velho nascer de novo? Aí Jesus explicou para ele, é nascer da água e do Espírito. Não é você voltar ao ventre da sua mãe. Se você voltar, você vai nascer pecador do mesmo jeito. É certo que todos nós pecamos. Agora, há uma distinção entre o pecador e o pecador remido, que é aquele que nasce em Cristo, renuncia o mundo, seu ego, a sua carne e passa a viver para Deus. Então é um novo nascimento. Então é esse nascimento que eu te desejo. Um feliz nascimento em Deus. Agora quando se fala em questão, que o outro ponto o pastor tocou, que acho que nós vamos discordar aqui, que é o nascimento de Jesus, eu acredito que não seja viável comemorar o nascimento de Jesus. Porque, não sei se foi o que o pastor quis colocar. Existem, as pessoas utilizam isso aí e fazem banquetes, festa, troca de presentes, até eu concordo com o pastor. Agora não sei em relação a esse ponto se nós estamos aqui em consonância, né? Porque, no meu entendimento, pastor, o que era importante antes de Jesus nascer, aquelas gerações anteriores aguardavam o nascimento de Jesus. Era o ápice, o apogeu de Jesus nascer. Mas Jesus nasceu. Mas, no meu entendimento, o ponto principal, importante, se dá na morte e na ressurreição. É tanto que é a única recomendação bíblica que pede para se lembrar, que está lá em 1 Coríntios 11 e outras passagens também, que é lembrar da morte e da ressurreição, que é a Santa Ceia, né? Que se comemora, algumas denominações religiosas fazem disso toda semana, algumas fazem de forma quinzenal, outras fazem mensal, outra bimestral. Então, seria nesse sentido que o pastor colocou, como é que o pastor colocou aí? No meu entendimento, o foco é a morte e a ressurreição. Porque a Bíblia não diz que é para... Nem diz a data que Jesus nasceu. A Bíblia diz lá se for analisar, alguns fazem os parâmetros que, pelos estudos, Jesus deveria ter nascido entre setembro e outubro, né? Não foi em dezembro. Então é uma carga de mentiras aí voltada e o Senhor não coaduna com a mentira, mas sim com a verdade. Mas acontece o seguinte, como é que se vai comemorar, que nem o próprio Jesus mandou no dia da ceia, que era a comunhão da igreja, os irmãos estão em comunhão para trazer a memória da morte e da ressurreição até que ele venha. Mas como é que você vai fazer uma comemoração se não tiver nascido ninguém? Então nós temos que lembrar o nascimento. Porque quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que os pastores estavam no campo e veio uma legião de anjos comemorando e dando glória a Deus no nascimento de Jesus. Os anjos diziam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Estava festejando. E depois que Jesus nasce, a Bíblia diz que 3 reis magos foram visitar o menino e levaram ouro, mirra e
incenso. Então, os próprios reis magos que vieram do Oriente vieram comemorar o nascimento do menino. É muito importante, não pode esquecer. A gente não sabe o dia, mas nós sabemos que ele nasceu. E já que entraram aí, ninguém sabe, num acordo, dia 25 de dezembro, que a maioria do mundo inteiro comemora esse dia, e todos dizem que estão comemorando o nascimento de Jesus. Só que muitas pessoas desviam, né, o foco do nascimento para a festa. Porque a adoração é para o menino. Os anjos, quando apareceram nas nuvens, adoravam o menino. O menino nasceu. Nasceu. Já tá grande. Você vai comemorar. Então, quando os reis magos vieram, também foi comemorar o nascimento. Não queria saber se o menino era pequeno ou se já estava grande. Eles vieram realmente comemorar e adorar o menino que nasceu. Se Jesus não tivesse nascido, o mundo estava perdido. Então é motivo e muita alegria de todos nós nesse grande dia do nascimento de Jesus. Não importa o dia. O importante é a intenção, né? A nossa intenção de comemorar o nascimento de Jesus. É o entendimento do pastor a respeito, né? Mas quando o pastor coloca aí que... Agora, a árvore de Natal, isso aí já foi para vender, o comércio. Nós vamos entrar mais na frente nisso aí. Mas vamos ficar aqui, porque são dois pontos. Tem a questão do nascimento e tem a questão do Noel, da barba branca, né? Então tá com a barba branca aí, Noel, né? Então, mas, como o pastor citou aqui, os pastores estavam no campo, então dá a entender que era um período de calor, né? Não foi no período de inverno. No período de inverno você nem conseguia sair naquela época para estar ao ar livre. Então eles estavam lá, né? Então já começa uma mentira aí, que colocam aí que é inverno, é frio, é mentira. Então o pastor falou aqui também que não sabe quando é o dia, a Bíblia não fala, quando relata, se convencionou escolher o dia 25. Se nós formos analisar a história, esse dia, aí por isso que nós falamos lá no início, lá a questão da origem. Se você for buscar, a gente vai tocar aqui alguns pontos, mas para aguçar o teu entendimento, aí buscar a informação. E tem muita coisa que a gente não pode falar aqui devido à rede social, mas a gente vai tocar em alguns pontos aqui, por exemplo, a questão do dia 25. É comemorada era uma reverência ao Deus Sol, 25 de dezembro, que nasce lá com os gregos, também tem o Deus Ra, lá do Egito, o faraó, Osíris, Is, Horus. É uma vasta mistura de ideologias, de crenças que eram comemoradas nesse dia. Tinha também Damos na Roma, que era o Deus Sol. Aí quando chega Constantino, que absorve o cristianismo como religião oficial de Roma, eles já adoravam o Deus Sol no dia 25 de dezembro, aí casa certinho, não, vamos botar então, absorve o cristianismo como religião oficial de Roma, Constantino, aí coloca o dia 25 como o dia do nascimento do menino. Aí continuaram a comemorar isso aí. Se passa até hoje essas comemorações, né? O pastor disse que não se sabe a data, se convencionou essa. Inicia num ponto originário aí, errado, totalmente errado aí, pagão. Mas cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de analisar. Você observe aí, tira suas conclusões. Vou tornar a reafirmar lá que o menino nasceu, sim, nasceu, mas como torna a repetir, a grandeza do cristianismo, na minha visão, foi o sacrifício dele. Ele nasceu, sim, nasceu, mas morreu, ressuscitou, e ele chama a cada um de nós para fazer a celebração da ceia, né? Para lembrar a sua morte e anunciar a sua volta, o seu regresso. Então nós também não podemos aí ser levados pelas tradições, pelos costumes que, de certa forma, acabam sendo incrementados em nossa mente, e a gente vai agir de forma mecânica e automática no percurso da história. Mas aqui o pastor tem a opinião dele, quem sabe a maioria das pessoas enquadram lá com o entendimento do pastor, então o pastor fala, só pastor, a Bíblia não condena quem festeja. A Bíblia não condena. E nem também vai condenar quem não festeja, né? Então, quer dizer, orienta também a festa também a Bíblia não fala o dia que ele morreu. Não fala. E nem o dia que ressuscitou. Assim como também não fala o dia que ele nasceu. Nós sabemos que ele nasceu.
Porque a Bíblia diz lá em João que o verbo era carne, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Então, aí lá no 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, quando João escreveu isso aí, João estava se referindo à glória quando eles viram lá no Monte da Transfiguração. É isso que João estava se referindo. Nós vimos a sua glória. Está afirmando que eles viram a glória do unigênito. O que é unigênito? É porque Deus só teve um filho. Não é primogênito. É unigênito, porque só é um. Todos nós somos filhos por adoção. Somos filhos por adoção. Aí a gente observa a importância do nascimento de Jesus, que lá em João 3,16 diz lá: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, lá em Gênesis 1,26 diz que quando estava reunida a Trindade, passamos o homem. Então estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conforme a nossa semelhança. Jesus já estava lá, desde o princípio, ele estava lá, com o Pai. O Pai, Jesus é a segunda pessoa, o Filho e o Espírito Santo é a terceira. É, o Cristo, né? Aí quando nós viemos para Gálatas 4, a Bíblia diz aqui em Gálatas 4, olha como aparece os três também. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus, que é o Pai, enviou seu Filho aqui, né? E ele colocou no nosso coração o Espírito Santo. Está os três também presentes. Então é muito importante o nascimento de Jesus, porque estavam os três presentes na hora. Então eu creio, no meu entendimento, que as pessoas disseram, mas aí é uma idolatria, mas é adorar Jesus, é para ser idólatra dele mesmo. É idolatrar mesmo Jesus no nosso coração, nós já idolatramos Jesus. Então esse dia do nascimento é um dia que a gente, no meu entender, devemos festejar, né? Nós devemos festejar a alegria, porque ele nasceu no nosso coração. Cada um que recebe Jesus, no dia que nasceu, você faz festa, comemora. Então esse é o teu Natal. É o nascimento de Jesus em cada coração. Esse é o nascimento que nós podemos realmente acreditar, né? É isso que eu acredito. É isso que eu vou confirmar, né? Que o Natal seja realmente o dia que ele nasceu no teu coração. Então, pastor, coloca isso aí em relação a Jesus nascer no seu coração. Mas eu continuo a reafirmar que o nascimento não é para ser comemorado, né? Não é bíblico, não tem fundamentação bíblica. Então, você pode comemorar Jesus nascer na sua vida. Como o pastor falou aqui, eu concordo aí, né? Jesus nascer na sua vida, no seu coração, você teve um encontro real com Cristo. Mas a data, a festividade, Jesus nasceu, festejar, não deixou data. É tanto que ele nem frisa isso aí na palavra, né? O foco sempre é o sentido real de ele ter vindo aqui, não é nem o nascimento, o sentido é por que ele veio? Para nos salvar, nos libertar, nos restaurar. Mas vencendo essa parte aqui, vamos passar para outra parte, né? Mas você observa que os reis magos eram 3 reis, foram adorar ele. Quando ele nasceu, ele já nasceu, cresceu, mas aí deixou um exemplo para nós. É a questão. Tá bom, o Natal. Ele nasceu no teu coração. Cada um tem suas ideias, sua forma de pensar. Então, pastor, pessoal, pensa de forma diferente. Você aí, observe aí. E tem a segunda opção, que é do Noel, né? Acho que aqui a gente concorda, né? Agora aqui é mentira. Aqui a gente concorda que é uma prevalência da mentira de forma muito enfática. E até nos símbolos, né? Você observa aí que você observa a questão do símbolo, a árvore, por exemplo. Tem diversas histórias aí para falar a respeito da árvore. E existe a veneração da árvore desde muito tempo, em épocas mais antigas, mais remotas, vê a veneração da árvore de Natal. A Bíblia até fala de Nirode, né? Há alguma história a respeito de Semírides, que era a mãe de Nirode, que ela teve relações com o próprio filho, depois ele morreu,
né? Seu tio matou ele e ela depois, lá na frente, acaba, depois de morto, ela teve relação com outro homem aí. Aí teve um filho, chamou de Tamuz. Aí disse que o menino foi Nirode que veio e visitou ela à noite, e ela engravidou de assim. Aí nasceu o menino Tamuz, o menino foi crescendo, morreu na floresta, em cima de um galho. Aí de lá, desse galho, ela tornou a mentir dizendo que do galho nasceu um pinheiro. Aí desse pinheiro deveria ser comemorado todos os anos. Aí as seguidoras, sacerdotisas de Nirode, de Samires, de Tamuz, começaram a comemorar trazendo o pinheiro para dentro de casa. E estabelecendo lá a veneração a Nirode, a Tamuz. E isso a gente observa na Bíblia Sagrada, vai descrever algumas passagens bíblicas a respeito da árvore, de trazer para dentro de casa. E a pessoa tem que ter cuidado, pastor, de trazer, muitas vezes acaba trazendo maldição para dentro de casa. Você tem que saber o que coloca dentro de casa. A Bíblia fala para nos aconselhar a levar o que? A palavra, né? Agora isso aí, negócio da árvore já é idolatria, né? É idolatria. Árvore de Natal, né? Aí já as pessoas já estão fazendo por conta própria. A Bíblia diz lá em Jeremias, 1 Reis 14, 23, e Jeremias 10, verso 3 e verso 4, que a respeito da pessoa vai lá, corta uma árvore. Aí algumas passagens, uma parte do versículo diz que faz um ídolo, outras diz coloca em casa e coloca enfeite. Parece assim que é até a árvore de Natal. Porque existia naquela época, conforme 1 Reis 14, 23, a veneração a um certo Deus que simbolizava na árvore. Então é uma cultura que vem de épocas bem remotas. Você tem que ter cuidado em relação a isso. Você está adorando a árvore ali como um Deus. É para adorar Jesus, né? Que é o aniversariante. E não a árvore, porque já vai com idolatria. Aquela árvore muito bonita, muito enfeitada. Tem delas de 4, 5 metros aí no meio da cidade, né? O pessoal vão para lá, ficar adorando e tudo. Então aí já partiu para uma particular de cada um, né? Aí se observa também, a gente está falando aqui, citando alguns exemplos, mas cabe a você escolher seguir ou não. Ninguém está te obrigando a nada. Então a árvore tem essa caracterização, né? A respeito de Nirode, uma veneração ao deus pagão. Se observa as bolinhas de Natal, tem algumas. Eu estou aqui te chamando, vou citar alguns exemplos aqui, alguns fatos históricos, para você ir buscar mais informações aí. Apenas aqui um direcionamento. Por exemplo, alguns estudos, não está na Bíblia, são alguns relatos bíblicos que relatam que havia adoração a Moloque. A Bíblia bem relata lá em Jeremias 19, versículo 5, e como em 1 Reis 18 e 21, que se oferecia sacrifícios de crianças tanto a Baal como a Moloque, né? E existem vários povos pagãos que eles ofereciam no período do inverno, estou lembrado agora qual é, que eles cortavam a cabeça das crianças, mulheres, né? E ao cortar a cabeça das sexo feminino, menores de idade, colocava nos pinheiros. Então a cabeça ficava ensanguentada, ficava vermelhinha, e o laçozinho, né, que era o sexo feminino, ficavam pendurados lá. É o que alguns historiadores dizem que são as bolinhas hoje. Quer dizer, olha aí, era um oferecimento a certos deuses. Na época, esse deus da Bíblia chama de Baal, Jeremias 19, 5, e também fala de Moloque, Levítico 18, 21, que eram sacrifícios a Moloque de crianças. Então, no percurso da história, vários povos seguiram essa tradição. Só que mudaram o nome dos deuses. Deixou de ser Baal, deixou de ser Moloque, e adaptaram a outros nomes. Mas eram oferecidos esses sacrifícios em pinheiros, né? Então, alguns dizem que vem daí essas bolinhas, né? Com um laçozinho vermelhinho, como se fosse a cabeça ensanguentada depois de ter sido decapitada. A estrela, coloca bem em cima da árvore a estrela. Se for analisar a estrela, se você botar ela de cabeça para baixo, ela é a estrela de Bafomé. É uma entidade demoníaca. Você vai ver muito essa estrela aí, em algumas entidades aqui, a gente não vou dizer aqui o nome aqui. Você vai ver essa estrela aí. Pesquise aí, Bafomé, coloque aí, você vai saber, né? Cabeça de um bode bem no centro da estrela. Aí você vai ver aí, que você está trazendo coisas para dentro da sua casa. Os enfeites, os pisca-pisca, alguns dizem que, diz alguns historiadores, alguns relatos que eu li,
que eram as seguidoras de Nimrod, diziam que as estrelas baixavam a terra e vinham reverenciar Nimrod, aí ficavam os brilhos, né? Então, o podcast aqui é para você se questionar, ninguém tá te empurrando nada de goela abaixo, você fica a critério escolher ou não, seguir, observar, tirar suas conclusões. O que nós queremos aqui é levar você a questionar. Feliz Natal, se questione, observe. Então são diversos símbolos que, de certa forma, acabam sendo incorporados dentro dessas celebrações. Nós citamos aqui alguns deles, a árvore de Natal, citamos aqui também a questão dos pisca-pisca, das bolas de Natal, e também tem a questão, mais dois aqui para encerrar, temos a questão da guirlanda. Você observa que a guirlanda ela é tipo uma coroa de flores, né? Remete ao quê? Você observa nos relatos históricos que eu li acerca desse assunto, não está na Bíblia. São fatos que eu li, aí procurei e pesquisei. Você também é chamado e convidado a pesquisar. Ela é uma coroa de flores. Assemelha-se ao quê? A uma coroa de uma pessoa que, quando falece, a família, para homenagear aquele ente querido, os amigos, eles dão coroa de flores. Agora observa a semelhança da coroa de flores com a guirlanda. A coroa de flores, ela está fechada completamente. A guirlanda, ela tem um círculo ainda aberto. Pelos relatos que eu li, busquei, é como se fosse um portal. Então, quando se fecha a coroa de flores de um velório, o portal foi fechado, a morte se fechou aquele ciclo, a morte entrou, então é por isso que ela está toda fechada. Já a guirlanda, ela está aberta, cercada de flores, ou seja, o portal da morte está aberto, quer dizer, chamando morte para dentro daquele lugar, onde ela está ali colocada. Então, vá atrás das origens, o ponto inicial que nós colocamos aqui, as origens, para saber o que você está introduzindo no seu lar, na sua casa, na sua família. Seja um guardião do seu lar, seja um guardião da sua vida. Busque informações, busque conhecimento, principalmente na palavra de Deus. Então, tem a guirlanda, o outro é a figura aí que toma conta de tudo. Rouba a cena, né? Tocamos aqui em relação ao nascimento de Jesus, que de certa forma era para ser lembrado por alguns que de certa forma acreditam, a Bíblia não fala o nascimento, mas existe essa pessoa que rouba a cena, né? Que é o bom velhinho, né? E se a gente for notar, a história vai relatar que vem de diversas culturas, foram incrementando diversas situações até se tornar essa figura característica que nós vemos hoje. Ele era considerado antigamente como um elfo, um duende, um ser assim abstrato, imaginário. E com o passar do tempo foram se incrementando. Aí chegou uma marca de refrigerante, que você sabe qual é, bem famosa. E aí em 1931, ela pega essa figura do Noel, do Papai Noel, e ali muda a vestimenta dele. Antes as pessoas utilizavam a vestimenta marrom, verde de elfo, de gnomos. Aí ele bota na fantasia vermelha, contrata ali alguém, caracteriza aquele Noel, colocando ele como uma personalidade humana, que antes era considerado como um elfo, coloca a roupa vermelha nele, e ali começa a se espalhar. Em 1931 começa isso aí, através de uma marca de refrigerante, que você deve saber qual é, que é muito famosa, né, e de certa forma o gosto, né. Então, divulga isso aí e se espalha aí essa figura característica que você conhece hoje, de gorro vermelho, barba branca, e dentre outros aspectos. Então, uma das características deste personagem, características que só Deus possui. Como é que vai atribuir a um ser desse? Por exemplo, ele é onisciente, só Deus é onisciente, quer dizer, ele entrega presentes para todos, em todos os lugares, não tem como. Onisciente só Deus. Ele conhece os sonhos, os desejos de todas as crianças. Atributos que só pertencem a Deus. Outro, onipotente. Só Deus tem todo o poder. Aí se atribui a essa figura que ele distribui presentes para todas no mundo todo, né? Olha, o poder onipotente. Onipotência é só Deus, né? Onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência conhece os segredos, os sonhos, os desejos das crianças. Então, são características que, se nós formos olhar, pautarmos na verdade, tudo isso acaba ruindo, acaba desabando diante da verdade que está na palavra de Deus, né? Entra por cima de uma chaminé, como é que... Rapaz... Então,
E muitas vezes as pessoas vão passando essas tradições, vão passando esses ensinamentos aos seus filhos. Você que já tomou uma decisão ao lado de Cristo, já conhece Jesus, de certa forma, pelo menos era para conhecer, deve andar como Jesus andou. É o que diz lá o escritor em 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele deve andar assim como ele andou. Então, como foi que Jesus andou? Você tem que ler na Bíblia, tem que meditar na palavra, tem que absorver na palavra os conhecimentos, informações que vão te trazer vida e esperança para uma jornada maravilhosa. Temos que ter cuidado que enquanto estivermos nessa jornada deste mundo, o adversário das nossas almas vai tentar de todas as formas tentar nos enganar, nos ludibriar e de certa forma impregnar em nossas mentes situações totalmente corrompidas e que vão de encontro, contrários, antagônicos à palavra de Deus. Fique com a palavra, fique com os ensinamentos e ensine, como nós citamos lá anteriormente, Provérbios 22, verso 6, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então ensine na verdade. E o que é ou quem é a verdade? João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então ensine a verdade, diga a verdade e viva na verdade. Então, só alguns relatos que a gente cita aqui para aguçar em você o entendimento, para você buscar a informação, buscar o conhecimento, não apenas engolir tudo que vai sendo colocado em você. É bonito, pisca-pisca ali, vermelhinho, a troca de presente. Dizem que o presente seria o corpo das crianças decapitadas, que colocavam no caixão e ofereciam os pinheiros, né? As caixinhas de presente colocam na árvore, né? Outros dizem que os presentes eram oferenda a Irode. Então tem várias, é uma mistura, é um secretismo religioso com a mistura de vários costumes de povos que não condizem com a palavra. Nós somos chamados, nós somos ensinados e nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus a ver, seguir e obedecer o que a palavra ensina. Por exemplo, nessa época se diz muito a respeito do espírito de Natal. O espírito de Natal, as pessoas ficam mais solidárias, né? Ajudam os necessitados, e perdoam, mas de tudo é uma enganação, porque as pessoas são votadas apenas nesse dia, sendo que para ocultar e ofuscar a imagem do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz lá em João 16, verso 7, que ele nos convence de que, pastor? É porque Jesus disse, olha, lá em João 16, né, 7 e 8, ele diz, olha, se eu não for o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele não virá. Mas quando eu for, ele virá. E ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já está o príncipe desse mundo condenado. Então, a gente observa nessa passagem do pastor João 16, do 7 a 11, que é o Espírito Santo que convence. Não é espírito do Natal. E ele convence durante todo o ano. Todo o tempo. Quer dizer, tentam afastar, apagar a figura do Espírito Santo. E vem com a mentira. Com a mentira, o Espírito do Natal. E é só em dezembro. Não, o Espírito Santo ele nos convence todos os dias a você perdoar, a você amar, a você ajudar o próximo. Jesus disse que ele vem convencer o mundo, né? E qual é a missão do Espírito Santo? Convencer o mundo de que é do pecado. Então essa é a missão do Espírito Santo aqui, né? Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado pelo Espírito Santo de Deus e valorizar o Espírito Santo. Porque estão trocando a verdade pela mentira. Porque tirando o nome Espírito Santo para botar o Espírito natalino. Não. E você tem que observar. E as pessoas vão engolindo isso aí, vão comendo isso aí e vão acreditando que existe um espírito natalino. É mentira. E a Bíblia diz, Jesus disse lá em João, né, 8,44, né, que Satanás é o pai da mentira. Então as pessoas que estão espalhando isso aí é mentiroso. Você tem que ver onde você está firmando a sua fé. Né? E enganando as pessoas, porque quem não tem conhecimento vai se perdendo e acredita. Espírito natalino. Aí vai espalhando. É o que nós citamos lá anteriormente. Não. Né? Vai passando de geração em geração. O que reina aqui é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito de Jesus. Ele tem uma missão.
Não é para brincar, o Espírito Santo não é para brincar. Ele vem aqui com a missão de convencer o mundo, quer dizer, as pessoas para não ir para o inferno. Então, se a pessoa acreditar e der atenção, o Espírito Santo vai te convencer que realmente você precisa receber Jesus. É o teu Natal. E você vai passar o teu nome escrito no livro da vida e vai ser chamado Filho de Deus. Então, só observa o seguinte, olha, torna a repetir. Nessa época, você apregou essas questões, espírito de Natal, as pessoas ficam mais solidárias. Quer dizer, te levando a ser solidário só em dezembro, não. É todos os meses do ano, todos os dias você tem que ser solidário, tem que demonstrar amor, perdão. Aí tem gente que passa o ano todo sem falar com o pai, com a mãe, com o parente, com o sobrinho, sei lá o que for. E quando é do Natal, Se abraça. né? Se você entregar a sua vida para o Senhor, que é o que nós citamos aqui, que é você, que é o verdadeiro Feliz Natal no meu entendimento, o pastor acho que concorda também aqui, falou que é Jesus nascer em você, é o seu Feliz Natal. É o Feliz Natal. É o nascimento em Cristo. Você festeja o Natal. O nascimento em Cristo. Você nascer em Jesus. O compromisso que você teve de largar aquela vida velha e se tornar uma nova criatura. Então é o seu Feliz Natal. O seu nascimento em Jesus. Em viver para Deus. Em viver para o Senhor. Aí o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Ele vai te convencer. Aí você... É uma nova vida que nós estamos lá em 2 Coríntios 5:17. Você passa a ser uma nova vida. Com novas atitudes, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de proceder, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Aí as pessoas não são levadas, conduzidas a ficar o ano todo com raiva, com mágoa, com rancor, aí chega dezembro, aí o Espírito do Natal, não seja levado por isso. Veja o que a Bíblia ensina, que a palavra me recomenda. É ela que nos direciona. A Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela vai te iluminar, ela vai te guiar, ela vai te direcionar. João 16, verso 13, a parte vai dizer que o Espírito Santo de Deus é o nosso guia, para nos guiar em toda a verdade. E lá em João também, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você examina as Escrituras, você vai conhecer quem é Jesus, né? Então, examina a Escritura, para que você possa realmente ter um caminho verdadeiro, um caminho certo, e chegar à eternidade. Examina as Escrituras. Então, leia a palavra, examine as Escrituras. Tem um novo nascimento em Deus, que é esse que, para mim, é o Natal. E esse é o Natal que eu acredito. Então, pastor, deixa as suas considerações finais, se quiser acrescentar mais alguma coisa, viu? Fica à vontade. Não, é que cada um de nós devemos tirar uma conclusão e realmente fazer uma reflexão, que é o Natal. Né? Mais uma vez, no meu entendimento, o Natal é o nascimento de Jesus no coração de cada um. Então esse é o Natal, porque esse nome Natal é o nascimento de Cristo. Então, as pessoas estão aniversariando, é aniversário. Completou um ano, aniversário. Mas Jesus é diferente, é Natal. Porque boas novas, Natal quer dizer boas novas de salvação, né? Então que Cristo nasça nesse ano ainda, até o dia 31 de dezembro no teu coração. E você festeja o teu Natal. Vamos orar? Pai amado e eterno Deus que está no céu, teu Espírito Santo, Pai, nos conduziu a este lugar, a este momento. Tua palavra venha tocar em cada coração e que teu Espírito possa convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Pai, que o teu Espírito sempre esteja no nosso coração. Senhor, não deixa nós, nos abandona nós, Senhor, de jeito nenhum. Que o Senhor possa nos perdoar cada dia, Pai, e abençoa cada ouvinte, cada pessoa que é aqui, Pai, acessar esse podcast, Pai, que o Senhor abençoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então chegamos ao final de mais um podcast. Marcos Leite aqui com você. Marcos Leite. Pastor Antônio Carlos Pereira Leite. E quero aqui já deixar nessa parte final, né, os nossos agradecimentos ao pastor Antônio Carlos por mais essa oportunidade que ele está aqui conosco em mais esse dia.
nos trazendo seus ensinamentos, suas experiências aqui. E minha palavra é voltando à parte inicial. Feliz Natal para você. É uma exclamação, uma interrogação. Você vai continuar desejando Feliz Natal? Observe aí, o pastor teceu as suas colocações, eu fiz as minhas aqui. Agora cabe a você. O meu conselho é você questionar. Não aceite tudo. Observe, veja, analise, compreenda e veja cada dia e absorva cada dia a verdade. Ela vai te conduzir à vida eterna. Então, observe, não se deixe levar pelas tradições, pelos costumes humanos, que de certa forma impregnar na sociedade, isso vai sendo colocado na tua mente e você vai inserindo como verdade. Vai praticando, vai fazendo, e é um costume, é uma tradição. Então, não é ensinamento bíblico. Então, observe o que a Bíblia ensina, o que ela direciona e para onde ela aponta. Porque, olha, naquele dia não vai ter desculpa. Deus vai julgar pela palavra. É o que está na palavra. Então, como o pastor aqui aconselhou, João 5,39. Examinai, pois, as Escrituras por acreditar ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam, disse Jesus. Então, ela é o nosso guia. Ela é que nos direciona. Não se deixe levar porque líder tal está falando, está realizando, está ensinando. Veja o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala. Porque quem vai te julgar no último dia não é o teu líder religioso. Ele não existe porteiro do céu, não. Existe só uma porta, que é Jesus. E ele vai julgar conforme o que ele deixou para nós. Ele não vai te julgar em cima daquilo que você não conhece. Ele deixou aqui o conhecimento, a palavra. Leia a palavra, indague. Meu conselho é você seguindo para a segunda opção. Feliz Natal, interrogação. Então, analise, veja, absorva aqui o que foi tratado aqui. Deus te abençoe. Deus é contigo. Então, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, como o pastor falou aqui. Jesus nascer na tua vida. Esse que é o Natal. É Jesus nascer na tua vida. Não é essa data aí que Jesus nasceu. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E olha, Deus é contigo, leia a Bíblia, Jesus Cristo está voltando. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.